Boa noite, sejam bem-vindos. Nós estamos no capítulo 11, a lei da justiça, do amor e da caridade. Como nós falamos semana passada, esse é um capítulo que fala muito da nossa parte moral, da nossa reformulação ética aqui na Terra, nosso compromisso com a empatia em relação ao nosso semelhante, né? Jesus nos trouxe tantos ensinamentos, e todos eles basicamente ligados à nossa transformação, à nossa mudança. E Kardec aqui esclarece alguns itens ligados à nossa vida aqui cotidiana também, nos ajudando a entender, dentro de tantas diferenças que nós temos aqui na Terra, nas condições de vida, nas condições espirituais, conseguirmos nos harmonizar mediante uma diversidade tão grande que nós temos aqui na Terra. Como a gente já falou, uma das grandes provas que nós temos na Terra é a diversidade. Aceitar o semelhante, compreender o semelhante, ser aceito pelo semelhante, né? Ser compreendido nas nossas mazelas, nas nossas dúvidas, nas nossas imperfeições, sermos ancorados por esses irmãos, ancorar estes irmãos, porque nós estamos aqui para isso. Nós só estamos na Terra para este aprendizado, para sermos melhores. Então, toda vez que nós julgamos, prejudicamos, desamamos, nós estamos indo contra as leis naturais, as leis internas que Deus nos deu, a luz, a centelha, a força, o espírito de luz que Deus nos deu. Então, essa transformação, ela é maravilhosa. E esse capítulo fala disso. Com muito amor, Kardec nos fala sobre isso. Nós falamos um pouquinho semana passada, e nós estamos na pergunta 878. Podendo o homem enganar-se quanto à extensão do seu direito, que é que lhe fará conhecer o limite desse direito? Como é que nós sabemos até onde nós podemos ir? Nós precisamos entender uma coisa muito importante. O nosso equilíbrio espiritual define a nossa conduta. Nós somos aquilo que trazemos dentro de nós. Se nós trazemos equilíbrio, nós ponderamos as atitudes e já enxergamos o nosso semelhante com os mesmos direitos que eu tenho. Nós podemos errar, falhar, nós podemos às vezes errar o tom, invadir um pouco o espaço do semelhante, mas, a grosso modo, nós estamos preocupados neste olhar ao nosso semelhante. E aqui a resposta de Kardec nos fala isso, que o nosso limite, como nós ponderamos essa ação ao semelhante, se nós não temos claro como agir, se nós não temos claro como este irmão, qual a relação que devemos estabelecer com este irmão, nós temos a lei básica de que nós devemos parar quando começa o espaço do nosso irmão. E qual é o espaço do nosso irmão? A sua limitação espiritual, a sua dor, a sua necessidade, as suas dificuldades. Então, ali nós temos que parar. Parar e entender que aquele irmão necessita de nós aquilo que nós melhor temos. Às vezes nós não sabemos dar o melhor, mas nós temos que tentar dar o melhor. E quando nós não sabemos, nós temos uma fórmula: olhar ao Pai e pedir que Ele nos oriente, que Ele nos intua, que através de seus mentores, seus guias, suas falanges maravilhosas, sejamos intuídos. Então, o nosso limite para quando nós começamos a entrar no espaço do nosso irmão. Quando nós percebemos que a nossa ação magoa o nosso irmão. Quando nós percebemos que a nossa atitude invade a intimidade do nosso irmão. Que o meu espaço está muito extenso em relação ao meu semelhante. E aí eu me recuo. Eu me coloco em observação. Nós estamos aqui treinando esta situação. Nós só estamos num planeta de diversidade moral porque nós temos que treinar este doar e este se proteger. Treinar este limite até onde eu faço, até onde eu paro,
até onde eu ajudo, até onde eu me calo, até onde aquilo vai até o meu respeito. É uma prática extremamente difícil na Terra. Muito difícil. Saber exatamente onde nós encerramos a nossa ação. Então, nós estamos aqui treinando. Através da nossa família, do nosso trabalho, dentro da Seara, nós estamos sempre com os amigos, nós estamos sempre em núcleos sociais que nos exigem o treino constante das habilidades morais, das nossas intenções mais íntimas, da nossa centelha sagrada em relação ao limite do direito, que com relação a si mesmo, reconhecer no semelhante em idênticas circunstâncias e reciprocadamente. O que nós falamos semana passada, o que me magoaria? Quando eu não sei como agir, aqui está falando do limite, até onde eu posso ir, mas quando a gente falou semana passada do agir, nós temos como ponderação como nós nos sentiríamos. Como eu me sentiria ao desrespeitar o meu irmão, a subjugar o meu irmão? Como eu me sentiria ao ser ignorada pelo meu irmão, a ser esquecida, a ser agredida? Como eu me sentiria ao ser cuidada, ao ser atendida? Então, quando nós fazemos essa reflexão, dificilmente nós erramos, né? Porque nós sentimos, ainda nós somos muito egoístas na Terra. Então, quando nós colocamos o nosso íntimo, como eu me sentiria, nós temos a resposta clara de como agir, de como fazer. Este capítulo nos pede isso. Esse olhar ao semelhante. Esse olhar de o que fazer baseado na reflexão do que eu gostaria que o meu semelhante oferecesse a mim. E não é material. Não é material. Nesse livro, a gente nunca tange o material. É o afeto, é a compreensão, é o esclarecimento. E o meu limite, até onde eu vou? Com a nossa evolução espiritual, nós começamos a doar sem invadir ou agredir o semelhante. Quando nós agredimos o semelhante, quando nós somos impositivos, quanto mais primitivos nós somos, mais autoritários nós somos. Quanto mais primitivos nós somos, mais inseguros nós somos, nós precisamos do mando, da autoridade. Então, quando nós vamos evoluindo, nós vamos vamos dizer assim, nos tornando mais humildes. E este limite é espontâneo, é natural, é amoroso, não é ofensivo, não tem preconceito, não tem discriminação. É uma autoridade moral e não pelo mando, não pelo deboche, não pela gozação, pelo preconceito, mas pelo respeito, pelo exemplo, pela empatia ao semelhante. Então, esse capítulo é de uma importância sublime nesse livro, porque sem essas premissas básicas ao semelhante, nós não conseguimos evoluir. Nós não conseguimos, nós podemos realizar um excelente trabalho profissional, e se eu não tiver esta relação de respeito, de limite, de fazer pelo semelhante como gostaria que fosse feito a mim, independente da autoridade estabelecida pelos cargos, eu não estou realizando um desenvolvimento. Seja na doutrina espírita, seja na seara, seja no trabalho, seja na sociedade, seja entre amigos, onde nós convivemos. Esta relação expressa a nossa evolução espiritual, a nossa condição de sentir a dor do semelhante. Quando nós começamos a sentir o que o nosso semelhante sente, nós já percorremos um grande passo. E nós estamos aqui para isso. E quando nós não conseguimos ver o limite do nosso semelhante, a dor do nosso semelhante, a dificuldade do nosso semelhante, onde prevalece o orgulho, o mando, a vaidade, né, a dominação, o egoísmo, nós não estabelecemos um crescimento. E nós vivenciamos
estas dificuldades no nosso íntimo, nas nossas provas familiares, nas nossas provas de relação próxima. Nós acabamos experimentando de uma forma mais difícil, muitas vezes, no convívio com o companheiro, com o filho, com o profissional, mais difícil. Então, essa pergunta, 878, ela tem uma resposta de 3 linhas. Mas o que ela representa para nós, em observação moral, ela é importantíssima. Nós não ascendemos espiritualmente quando nós não olhamos o nosso irmão, quando nós não percebemos até onde podemos ir. E é isso que diz aqui. Até onde eu vou? Onde começa o direito do meu semelhante, onde começa o respeito ao meu semelhante, o direito dele de falar, de fazer, de sentir, de viver. E aí vem uma pergunta importantíssima. Mas na nossa sociedade, como medir esse direito? Se temos cargos, se temos condições diversas na sociedade, se temos essa pluralidade de situações. Como haver uma igualdade total de direitos se nós temos uma sociedade hierárquica, uma sociedade que desde os primórdios tinha a monarquia, tinha o parlamentarismo, tinha o presidencialismo, tem as relações sociais empregatícias, o trabalho, a profissão. Como respeitar o direito de todos dentro de uma teia de relações em todos os lugares? Aí a espiritualidade explica para nós o seguinte: o direito espiritual, o direito interno que nós vemos no semelhante, independe da relação profissional, da relação, não importa. Aquele que tem luz, não importa se está na seara, se está no trabalho, se está na rua, se está na família, não importa onde a gente estiver, este doar interno, este respeito ao limite do semelhante, ele pode ser um chefe, ele pode ser o pai, ele pode ser o que for. Se ele tiver uma espiritualidade equilibrada, ele enxerga a dificuldade do seu semelhante. Ele pondera, mesmo no mando da autoridade profissional, preciso que você faça isso, preciso que você faça aquilo, não quero que você faça isso, você vai fazer desta forma. Independe. Isso são questões sociais estabelecidas pelo homem. Mas o que nós temos de Deus, independe. Então, o fato de ser gestor, chefe, coordenador, não nos dá o direito de subjugar esta lei maior, que é o direito do semelhante. Assim como uma pessoa que não tem um mando, mas é uma pessoa que trabalha profissionalmente, ela também precisa ver o direito dos seus subordinados profissionalmente e dos seus chefes. Qual é o meu direito? Dentro de uma hierarquia de uma empresa, o chefe tem esta função, então eu paro no momento em que chega o cargo dele. Isto são as relações sociais que nós estabelecemos. Mas quando o espírito tem a noção da pergunta anterior e ele sabe que o meu limite para onde começa o respeito do semelhante, não importa em que cargo ele está. O que vai prevalecer é a soberania moral, é a soberania espiritual. Então, ele é um chefe que exemplifica, que não ridiculariza, que não ri, que não critica, que não expõe a pessoa ao grupo, não tem um assédio, ele respeita o empregado, ele tem uma conversa direta, clara, objetiva, ele quer o melhor daquela pessoa, ele quer o melhor para aquela pessoa, independente do cargo dela, seja em qualquer instituição. Então, quando nós entendemos que uma coisa que nós fazemos aqui, hierarquia, né, mandos, mas a resposta aqui eu vou ler para a gente, né? Então diz assim: mas se cada um atribuir a si mesmo direitos iguais,
de seu semelhante, que virá a ser da subordinação aos superiores. Ou seja, como eu vou atender ordens se eu tenho os mesmos direitos que ele? É isso que está perguntando aqui. A espiritualidade, a Kardec faz essa pergunta. Se todos têm o mesmo direito, como é que eu vou atender meus superiores? Não será isso a anarquia de todos os poderes? Aí ele explica. Os direitos naturais são os mesmos para todos os homens. Não importa que cargo eu estou, onde eu estou. O que importa é a minha espiritualidade. Se eu sou branca, preta, oriental, se eu sou rica, se eu sou pobre, se eu sou presidente, se eu sou funcionário, se eu sou político. Não importa o meu cargo, isso é um papel temporário que nada significa. O que é importante aqui nessa resposta é: eu respeito o meu semelhante no direito dele, como eu gostaria que eu fosse respeitado, porque isto é uma lei natural? Então ele diz, é uma lei para todos. Deus não fez uns de limo mais puro do que os que serve para fazer aos outros, e todos, aos seus olhos, são iguais. Nós sabemos que todos nós somos iguais. Na nossa primitividade, a gente se veste aqui de bonito, de feio, de rico, de pobre, de chefe, de... Essa hierarquia não representa nada. À medida em que a minha espiritualidade vai determinar a minha conduta. Por isso, mais uma vez digo, Jesus escolheu os mais humildes, não escolheu os fariseus, não escolheu os religiosos, não escolheu os doutores da lei, não escolheu os escribas, não escolheu Paulo. Paulo veio depois. Primeiro ele escolheu quem? Ele escolheu aqueles que não tinham saber, não tinham poder, não tinham nada nesta terra, mas traziam a espiritualidade acima de qualquer doutor da lei. Então a gente vai falar isso sempre, porque esse é o ensinamento mais importante que nós precisamos aqui desenvolver. Então ele diz, o que o homem estabeleceu perecem com as suas instituições, ou seja, o dia que eu morrer, o que eu estabeleci como mando, como chefe, como a bacana, a hora que eu for embora, acabou, a instituição acaba, a empresa fecha. Deus coloca a mão e encerra, fecha a empresa, fecha a loja, fecha a escola, ele para quando ele percebe que não há um desenvolvimento adequado. E aqui, quando ele fala, o que o homem estabeleceu perece nas suas instituições, ou seja, o que é da terra vai ficar na terra. Dai a César o que é de César. Mais uma vez, a gente tem essa colocação aqui. O que é da terra vai ficar na terra. O mando da terra vai se perder aqui. O que a gente vai levar? O exemplo dos pescadores. A simplicidade, o amor verdadeiro. E Paulo, na sua conversão, Jesus toca o coração de Paulo através da sua simplicidade. Ele não pergunta para Paulo, você sabe tanto, né? Você pode levar todo o seu conhecimento? Não, primeiro você se humilhe. Primeiro você se rebaixe a um espírito junto aos meus pescadores. Se assemelhe a um homem puro. Depois você terá o seu caminho. Isso é para nós. Primeiro vamos baixar a bola, depois Deus dá o cumprimento. Não é o inverso. Eu me ponho acima do semelhante e aí eu cresço espiritualmente. Não. Primeiro eu me rebaixo. Não é rebaixar no sentido da humilhação, não. Eu me curvo, é a palavra certa. Eu me curvo a Deus, aceitando de Deus aquilo que Ele propõe para a minha vida. Então, a instituição cai com a nossa vida. Eu posso ser presidente posso ser CEO de uma multinacional, a hora que eu morrer, eu não sou mais nada. Vai sobrar o quê? A minha espiritualidade. Como ela está. É isso que vai ser avaliado. Que pode ser maravilhosa ou pode estar bem primitiva ainda, né?
Ademais, cada um sente bem a sua força ou a sua fraqueza e saberá sempre ter uma certa deferência para com os que merecem por suas virtudes e sabedoria. É importante acentuar isto, para que os que se julgam superiores conheçam seus deveres, a fim de merecer essas deferências. Ou seja, quando eu sou bom e puro com o meu semelhante, eu tenho uma autoridade moral, e essa autoridade moral me faz um verdadeiro chefe, né? Um verdadeiro administrador, um verdadeiro exemplo, um verdadeiro mestre, um verdadeiro, enfim, onde a gente estiver na vida profissional ou na vida social. A subordinação não se achará comprometida quando a autoridade for deferida à sabedoria. O que a espiritualidade está dizendo aqui? Quando a sabedoria espiritual, a sabedoria interna prevalece, não tem o que manche a nossa ascensão, não tem o que manche o que comprometa a superioridade sobre o semelhante no sentido moral, na sabedoria, e não no mando, no domínio, na humilhação, no subjugamento. Tá tranquilo isso para vocês? Deu para entender que mesmo a sociedade estabelecendo escalões, eles não representam nada se o espírito não falar acima desta ilusão social, que nós estamos aqui numa ilusão social. Eu sou rica, eu acho que eu sou melhor que o outro. Eu tenho um carro grande, eu posso falar o que eu quero. Eu sou o chefe, eu humilho meu semelhante porque ele precisa do emprego. E assim, ainda falhamos com a falsa ideia de ser superior ao semelhante. Tá? Então, essa parte é muito importante. A última pergunta dessa parte. 879. Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Então, aí a espiritualidade responde: o verdadeiro justo, a exemplo do Mestre Jesus, porquanto praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há justiça. Então, vamos tirar as máscaras aqui e vamos cumprir o que Jesus espera de nós. A caridade verdadeira. A caridade que é o óbolo da viúva, que ela é cheia de amor e humildade, que não é a quantidade que eu ofereço, não é o tempo que eu ofereço para o outro, mas a qualidade, a verdade, o amor, a sinceridade. Não vamos nos enganar, tá bom? Então, esta parte deste livro é importantíssima. Alguém gostaria de fazer alguma colocação para a gente entrar no direito de propriedade, o roubo? Agora muda um pouco assim o cenário do capítulo, então eu gostaria de pensar que se vocês entenderam bem essa parte, se está bem esclarecida essas perguntas, para a gente não cair em tentação nesse erro aqui, que a gente não pode errar mais nessa parte. A gente precisa estar atento em relação a isso, tá bom? A gente entende e aos poucos vai modificando, não é um processo automático. Então eu li, amanhã já consigo tudo. Não. Isso é o fanatismo, né? A gente achar que em um passo a gente consegue tudo. Não. Nós vamos dia a dia avaliando a nossa transformação. Não importa o julgamento do semelhante, o julgamento é nosso com Deus, nosso íntimo com Deus. Eu estou fazendo a minha parte, essa é uma conversa nossa com Deus, não exposta, não para o outro. É uma conversa nossa. Nós estamos fazendo a nossa parte. Então, isto é o que fala esse capítulo aqui. Tá bom? Alguém gostaria de colocar alguma coisa? Então, vamos para frente. Agora entra numa questão diferente um pouco, né, que fala um pouco da sociedade, fala um pouco da terra. Direito de propriedade, roubo. Jesus fala para nós que o primeiro direito, através da espiritualidade, que o primeiro direito que o homem tem é a vida. Propriedade não é o primeiro direito. Eu tenho direito a morar aqui, a ter aquilo. Não, o primeiro direito é a vida. Não cabe a ninguém estabelecer o tempo de vida, as condições de desencarne do nosso semelhante. Não cabe a ninguém. Deus deu a cada um fluido vital, que nós já estudamos aqui nesse livro, uma força animal, para que essa máquina humana, que é só um instrumento, só não, ele é maravilhoso,
mas ele é só um instrumento de um espírito que pensa, que sente, que estuda, que conhece. Tudo que eu estou fazendo nesse momento é o espírito que está fazendo. A máquina humana transcreve, a minha mente transcreve o que o espírito quer, o que o espírito pensa, não é o corpo. O corpo é uma máquina de manifestação da vida terrena. O espírito imutável, o espírito imortal e um corpo mortal. Recebemos a energia vital, como já estudamos aqui no começo do ano, recebemos a energia vital, encarnamos com o perispírito, que é esse corpo que liga o espírito à centelha divina, e não cabe a ninguém na Terra, a não ser ao alto, determinar o tempo que nós estaremos aqui. Nem da nossa vida. Não nos cabe interromper a nossa vida. Muitas vezes isso ocorre, infelizmente, por uma série de fatores, patologias, doenças, né? Nunca fraqueza, mas doença mesmo. Então, nós temos que ver a vida como o direito maior aqui na Terra. O meu e do meu semelhante. Né? O direito a viver e utilizar o fluido que me foi dado, sem intervenção, sem o domínio. Por que há tantas mortes, né? Nós achamos que nós somos donos do nosso semelhante. Então, eu tenho um esposo, ele é meu, eu sou dona dele. Eu tenho um filho, eu sou dono dele. Nós não somos donos de ninguém. Todos têm direito à vida, todos têm uma missão na Terra, um trabalho na Terra, todos têm uma prova e uma expiação na Terra, e não nos cabe esta interferência. Tá bom? Eu acho que isso é bem claro para nós, né? O de viver, quer dizer, o primeiro, direito de viver. Por isso é que ninguém tem o de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. Então, nem machucar, nem quando eu saio a 200 com o carro, eu estou podendo gerar uma situação contra o meu semelhante, contra mim mesmo. Então, tudo que envolve um prejuízo ao meu semelhante, eu responderei, né? Eu responderei na minha consciência, porque eu não posso prejudicar o meu semelhante. Eu tenho que tomar cuidado. Às vezes as pessoas fazem intencionalmente, às vezes não, mas nós temos que tomar muito cuidado para que a vida do semelhante seja sempre preservada. O direito de viver dá ao homem o de acumular, agora isso aí vem a pergunta dessa, bens que lhe permitam repousar quando não mais possa trabalhar? Vamos lá, a gente fala muito dessa parte aqui, mas vamos esclarecer bem essa parte. Ou seja, eu tenho o direito de trabalhar, fazer ali meu pé de meia, para quando eu não puder trabalhar? Ou eu tenho que doar este dinheiro? Como é que é isso? Como é que a espiritualidade explica para nós? Nós temos o direito do trabalho digno e da contribuição digna daquilo que nós fizemos. E nós temos o direito à propriedade, nós temos o direito a ter ali nosso pé de meia, nós temos esse direito. Temos o direito de comprar nossa casa, temos o direito de comprar nosso carro, né? Temos os nossos direitos. Isso não vamos dizer assim, nós não podemos ter um julgamento negativo em relação a isso. O que Jesus pede para nós? Que esse acúmulo não seja desequilibrado. Não invada o nosso íntimo. Não corrompa o nosso íntimo. Que este direito à propriedade seja fruto do trabalho honesto, não da subjugação do semelhante, não do furto, não da enganação. Quando nós trabalhamos e temos os nossos bens, não há problema nenhum. José de Arimateia era um homem de muitas posses. Acompanhava Jesus. Não é a condição material que vai determinar nossa espiritualidade, mas sim como nós nos comportamos com os bens que temos. E como nós utilizamos esses bens para auxiliar os nossos irmãos que muitas vezes estão em sofrimento. Mas não tem problema nenhum
para o nosso espírito, a gente ter ali nosso pé de meia, né? Guardar um dinheirinho para viajar, para aposentadoria, um dinheirinho para a gente, a hora que parar de trabalhar, poder ter nossa vida. Não tem nada de errado. A espiritualidade, ela só pede para nós que a gente tenha sempre o toque da alma, o toque do olhar, o toque da... que aquilo não nos, vamos dizer assim, nos torne preguiçosos, que o acúmulo material não nos torne sem ação, orgulhosos, preguiçosos, né? Então, agora tem problema ter patrimônio? Nenhum. Dá, mas ele deve fazê-lo em família, como a abelha, por meio de trabalho honesto e não como egoísta. Há mesmo animais que lhe dão o exemplo da previdência. A gente vê, né, os animais, as formigas, é impressionante. Você vê as formiguinhas trabalhando, se você, sem querer encostar em uma formiguinha, naquela cadeia de formiga, elas rapidamente se reorganizam. É um trabalho coletivo impressionante. Quando nós vemos uma matilha, eu não sei se vocês já viram, as matilhas, os lobos andam da seguinte forma: o mais jovem e líder é o primeiro da matilha. Depois os mais jovens, que são mais fracos, porque são crianças, são jovens, lobinhos pequenos. Depois vem os adultos. Por último, vem os idosos, que estão ali mais lentos. E os últimos lobos, o último lobo, os líderes vão lá na frente, o último lobo é o mais antigo da matilha, é o mais sábio, é o mais forte, é o líder, é o lobo alfa. Então você vê a natureza, para que nenhum fique para trás, para que nenhum sofra, para que lá atrás o líder esteja protegendo todos, vendo onde eles estão indo. Então, se a natureza dá exemplos sábios de cooperação de trabalho, nós temos que estar atentos a esta colocação. Que esse trabalho enobreça, que esse trabalho glorifique, que esse trabalho compartilhe e que esse trabalho não nos toque o orgulho nem a vaidade. E aqueles que têm, que possam fazer pelo semelhante. Bom? Então, não tem problema, não é pecado. Às vezes as pessoas falam, o rico é pecador. Não. Dependendo da atitude do rico, ele pode ter muito mais espiritualidade, às vezes, que o irmão que está sem recursos. Nós estamos aqui, numa ilusão material. Olhando externamente, nós não sabemos quem são as pessoas. Somente as atitudes delas nos mostram a espiritualidade do nosso semelhante, né? É nas tuas obras que eu vejo o teu espírito. Tem o homem o direito de defender os bens que haja conseguido juntar no seu trabalho? Como disse Jesus, dai a César o que é de César. Ele não roubando, ele não amaldiçoando o irmão, não prejudicando ninguém, não tem problema ele ter a vida material dele, ele comprar as coisinhas dele, ele ter a vaidade dele, ter as roupinhas, ter a casa, tá tudo bonitinho, ter o carro dele, né? O acúmulo excessivo pode se tornar ganância e pode trazer prejuízo ao irmão que não tem. Então, aqui nós estamos falando de uma situação normal, de todos nós, né? Nós trabalhamos, nós temos nossa casa, tá tudo certo. É natural o desejo de possuir? Sim, mas quando o homem deseja possuir para si somente e para a satisfação pessoal, o que há é egoísmo. Eu só quero ganhar para eu viver bem, eu não penso em ninguém, eu não divido, eu não compartilho. E isso não é só no dinheiro, não. No saber, no exemplo, a gente tem que compartilhar o que nós temos de bom. Né? Ah, mas eu trabalhei tanto, por que eu vou distribuir? Porque quando nós fazemos ao semelhante, nós estamos recebendo muito mais. E quando nós ainda temos um comportamento egoísta, quando nós nos alertamos que ao dar, tudo o que nós fazemos volta para nós, é uma lei universal, eu tiro a fome do meu semelhante, aquilo vai retornar para mim. A gente não pode ter esse pensamento calculista, mas a gente sabe que o universo funciona de uma maneira perfeita. E que tudo aquilo que eu faço ao meu semelhante eu vou receber. De alguma maneira eu vou entrar nessa energia. Então, se eu dou, se eu me desprendo, né? Eu não tenho sofrimento quando eu desencarno. Como é duro ficar grudado na terra,
dentro da casa que eu gostei, que eu comprei. Ah, eu comprei aquela casa, não vai ser nem de ninguém, eu vou ficar morando lá. E eu não vou para a espiritualidade, eu fico lá preso. Isso é tão comum acontecer, é tão triste. Porque a pessoa tem uma vida para seguir, uma vida para encontrar. E ela está ali, não, eu não posso largar meu carro, minha casa, minha joia. E Jesus pede um exercício maior que esse. Né? Quando ele pede para um homem segui-lo e ele fala que vai sepultar os pais, eu acho que é os pais, eu não estou lembrada se são os pais, ele fala que aquele irmão não está preparado para segui-lo. Então a gente pensa, mas como Jesus falaria isso? É um sentido figurado, né? Deixai aos mortos o cuidado de interessar-se aos mortos, ou seja, o que é da terra, o que é de Deus é de Deus. Jesus jamais diria para o filho, não vá sepultar seu pai. É um sentido figurado. Enquanto eu estou correndo atrás das coisas da terra, eu não estou vendo as coisas do céu. Tá? Então, é essa reflexão que nós temos aqui. Tá bom? Não será, entretanto, legítimo o desejo de possuir, uma vez que aquele que tem o que viver, a ninguém é pesado? Ou seja, eu falo assim, eu vou guardar meu dinheirinho, não vou dar para ninguém, porque quando eu tiver velhinha, eu não quero atrapalhar ninguém. Né? Tem muita gente que fala assim, quero ter lá minha poupança, meu dinheirinho guardado, porque eu não quero dar trabalho. Eu não quero estar velhinha e ter que depender das pessoas. Então, aí a espiritualidade responde: há homens insaciáveis que acumulam bens sem utilizar para ninguém, ou apenas para saciar suas paixões. Julgas que Deus vê isso com bons olhos? Aquele que, ao contrário, junta pelo trabalho, tendo em vista socorrer o seu semelhante, pratica a lei do amor e caridade, e Deus abençoa o seu trabalho. Então, a gente às vezes fala, eu preciso guardar para os meus filhos, né? Eu não posso gastar, eu não posso dar para ninguém, porque eu tenho que guardar. Então, quando existe um exagero desse guardar, o alto diz para a gente que a gente tem que tomar muito cuidado para ver se isso não é avareza, né? Se a gente não está ali querendo tudo ali para nós, só para os nossos, se não tem uma avareza embutida nisso. Então, essa avareza não é só material, a gente não pode ser avarento no espiritual, no tempo que a gente tem para o outro, a gente tem que ter essa generosidade. E aqui no caso, não tem problema nenhum ter as coisas, nada, não está nada errado, mas desde que esse comportamento seja equilibrado, bom? Desde que o dinheiro não seja o motor principal das minhas ações, mas que ele seja uma consequência do meu bem servir, do meu bem fazer. Qual o caráter da legítima propriedade? É aquela adquirida sem prejudicar ninguém. Então, quando eu não estou roubando, eu não estou prejudicando, eu não estou lesando, eu não estou subjugando, eu estou fazendo um trabalho que está me trazendo ali um retorno, está tudo certo. Será limitado o direito da propriedade? É fora de dúvida que tudo o que é legitimamente se adquire constitui uma propriedade. Mas, como havemos dito, a legislação dos homens, porque imperfeita, consagra muitos direitos convencionais que a lei da justiça reprova. Esta a razão por que eles reformam suas leis à medida que o progresso se efetua e que melhor compreendem a justiça. O que num século parece perfeito, afigura-se bárbaro no século seguinte. Ou seja, com a evolução, a sociedade vai se modificando e aquilo que a gente achava perfeito, o rei, o monarca, ter toda aquela muralha, todo aquele palácio e todos os servos trabalhando para ele. Na época feudal, aquilo era normal. Hoje, nós já entendemos que existe uma postura de olhar material ao nosso irmão, de uma sociedade que se estabelece com direitos trabalhistas, direitos a direitos garantidos, ainda não tão justa, mas que procura uma reforma. E a humanidade toda procura essa reforma ao longo da evolução. Tá?